Por favor, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos aí, nesse texto que é a base do que vamos refletir essa manhã. Efésios capítulo 5, alguns versículos a partir do versículo 22, que é o texto que está aí na sua revista. Efésios capítulo 5, alguns versículos a partir do versículo 22. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Entretanto, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Amém. Irmãos, o texto de Paulo aos Efésios, texto que nós acabamos de ler, ele é considerado o texto base, o fundamento essencial da formação familiar. Esse texto aqui é de uma profundidade tão grande que eu chego a ficar espantado por ver as pessoas reduzirem esse texto a uma guerrinha medíocre de sexo. Isso aqui é extremamente mais profundo, infinitamente maior, inigualavelmente superior. Só para vocês terem uma noção, o que Paulo está falando aqui é colocando lado a lado dois dos mais extraordinários movimentos da história, casamento e igreja. Então é um texto extremamente profundo. Quando você encontrar alguém querendo fazer guerrinha de sexo nesse texto, esquece. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O que Paulo está colocando aqui é um convite ao mergulho naquilo que é mais extraordinário do relacionamento entre Cristo e a igreja, e entre mim e a minha esposa, e como esses relacionamentos se interpenetram e se reconhecem. É extremamente profundo. Eu espero aqui hoje, à luz do Espírito Santo, te ajudar a compreender isso, porque se isso aqui, pelo menos nessa perspectiva, entrar na nossa cabeça hoje, muda muita coisa. Porque a perspectiva aqui é outra, é muito mais profunda, é um convite profundo ao mergulho nas realidades mais incríveis da nossa fé. Para vocês terem uma noção, nós vivemos numa época que é repleta de cursos, palestras, seminários, conferências sobre família. Eu acho que nunca houve na história da igreja tanta conferência para a família, tanto pastor pregando para a família, tanto seminário, workshop, palestra, encontro. Tem tanta coisa para a família que parece que a gente está vivendo uma espécie de psicologia do reverso, falando demais daquilo que a gente teme tanto. Não é verdade? Tem muita gente falando demais disso. E por incrível que pareça, quanto mais a gente fala, parece que mais aparecem os problemas. Já perceberam isso? É que geralmente a gente fala muito, mas não fala profundo. E é isso que Paulo faz. Fala pouco, mas fala profundo. Acerta o cerne. Porque não adianta dar voltas em torno do tema se eu não aprofundar nele, que eu corro o risco de falar de tudo, menos daquilo que é essencial. E Paulo aqui acerta no essencial. A Bíblia nos apresenta 3 instituições humanas que se destacam de todas as outras: a família, a igreja e o Estado. E dentre elas, a família é central. Para vocês terem uma noção, a Bíblia começa com um casamento, Adão e Eva,
e termina com outro casamento, Cristo e a igreja. É exatamente isso que Paulo está colocando nesse texto. Esse texto aqui casa perfeitamente com o tema da lição de hoje, família onde tudo começa, por dois motivos. É na família onde começa a base, a matriz da sociedade, e nesse texto de Paulo ele faz questão de citar Gênesis. Paulo vai lá no início para dizer que o homem deixe seu pai e sua mulher e se una seu pai e sua mãe e se una a sua mulher. Ou seja, o texto aponta para todos os começos. E o que é mais interessante é que o apóstolo Paulo faz questão de fazer uma viagem lá, voltar aqui, depois ele volta novamente até os 10 mandamentos, quando aplica aos filhos e diz que o mandamento honra teu pai e tua mãe é o único com promessa. Paulo faz uma viagem de passado, presente e já projetando no futuro, que é onde nós estamos hoje. Então é um texto que vai pegar na centralidade daquilo que é o tema radical da convivência humana, família como a centralidade das nossas experiências. No texto de Efésios, Paulo tratou do casamento à luz da relação entre Cristo e a igreja. E sinceramente, o que Paulo faz aqui não é uma tentativa de espiritualizar o casamento, pelo contrário, Paulo apresenta a mim e a você aqui hoje a única lente que nos deixa capacitados a entender o casamento. Você pode ler todos os livros sobre casamento, fazer todos os cursos sobre casamento, mas a única lente que literalmente te faz compreender o casamento é a lente do Evangelho. É isso que Paulo está colocando aqui, que para mim é uma coisa tremenda. Na mente de Paulo, o Evangelho nos leva a compreender o casamento e o casamento nos ajuda a compreender o Evangelho. É uma retroalimentação. Quanto mais eu entendo o Evangelho, mais eu entendo o casamento. Quanto mais eu entendo o casamento, mais eu vou entendendo o Evangelho. Se você começa a perceber isso na vivência de casa, na forma como se perdoam, no tratamento um para com o outro, no conhecimento de um para com o outro, na liberalidade, no tratamento entre um e o outro, tudo aquilo que a gente faz pelo esposo, a esposa pelo esposo, o amor que se estabelece dentro de casa, tudo isso tem a ver com a reação ao amor de Deus em nós. Então, no casamento, a gente compreende o Evangelho e o Evangelho nos faz compreender o casamento. É isso que o apóstolo Paulo está colocando nesse texto aqui. É por isso que o versículo 32, ele dá um brado, ele diz assim, ó, que grande mistério é esse? Quer ver uma coisa? Não tem nada mais misterioso do que o casamento. É o maior de todos os mistérios. Principalmente o casamento que passa das barreiras do romantismo do primeiro estágio. É um casamento que se compreende junto com o outro, que luta para compreender uma vida, que constrói um núcleo familiar, que cria filhos e os liberta para a partir daí criar os seus. É um mistério extraordinário, tremendo, dividir a vida com a mesma pessoa, a cama, os sonhos, o banheiro. O apóstolo Paulo começa a pensar um pouquinho sobre o casamento, ele já pensa em evangelho e já dá um brado. Que mistério é esse? Irmão, não tem mistério mais extraordinário do que essa pessoa que casou com você. Vai passar a vida inteira sem conhecê-la totalmente, na essência dela. E a pior de tudo, à medida que vai conhecendo, vai se assustando, não é verdade? E o que é melhor, ela também se assusta com a gente. É troca, não é? E o que é mais incrível, a gente vai vendo pecados, defeitos monstruosos que não apenas aparecem neles. Quer ver uma coisa do casamento? Quando eu vou ao médico e o médico descobre uma doença em mim, descobre por uma série de efeitos e sintomas e conversas que a gente vai tendo a partir de prognóstico e diagnóstico. No casamento, a minha esposa começa a ver os meus piores defeitos porque eu cometo contra ela. Aí que é o problema maior. Então, o fato dela me perdoar e eu a ela, não é possível ser explicado à luz de um relacionamento humano qualquer. Mas é possível ser explicado à luz da cruz. Porque na cruz, quando Jesus olhou para mim, ele viu os piores defeitos cometidos contra ele, mas ele perdoou. Por causa dele, o amor dele e a graça dele, refletido em mim, eu posso perdoar o imperdoável nela, como ele perdoou o imperdoável em mim. Casamento e evangelho se interpenetram. Deu para entender? Cristo e a igreja. Eu duvido que um casamento termine em divórcio quando um marido resolver amar sua esposa como Cristo amou a igreja. É impossível, porque o amor de Cristo pela igreja não é um amor que cobra, é um amor que se gasta. O amor de Cristo pela igreja não é um amor pelos melhores, é pelos piores. O amor de Cristo pela igreja não é um amor que se cataloga, que se formata, que se espera algum resultado, é um amor de livre graça. E não é um amor que eu posso fazer porque sou bom,
É um amor que eu só consigo dar quando entendo o princípio da graça, porque a graça desce em mim por uma coisa que eu não tenho e realiza em mim por aquilo que eu não mereço, é que eu posso ser aquilo que eu não sou. Aí a graça faz de mim o que de fato eu devo ser, e aí eu posso dizer como Paulo: pela graça de Deus sou o que sou. Se a graça de Deus estiver nas nossas casas, o amor que a gente demonstra dentro dela não é um amor humano fabricado que se espera a resposta, é um amor divino trabalhado todos os dias dentro da nossa família, que torna a nossa família modelo para o mundo. Amém? Isso deu para entender? Viu como é extremamente espiritual, profundamente misterioso e irritantemente difícil? Não é? Por isso que a gente precisa da graça de Deus para trabalhar esse princípio. E olha que interessante, o casamento só pode ser plenamente compreendido quando ele for lido à luz das Escrituras. A família, que é resultado direto do casamento, é o laboratório onde as nossas vidas são originadas e processadas. É na família que nós somos formatados para lidar com o mundo. Por isso que o mundo hoje anda numa situação tão caótica, porque há uma desfragmentação das famílias. O pior, os pecados que essa geração está cometendo contra a família, quando vier a fatura desses excessos, só a graça de Deus. Eu temo pelo mundo adulto do meu filho está com 11 anos, e eu já oro hoje pelo mundo que ele vai enfrentar, porque o mundo que ele vai enfrentar é o mundo da desfragmentação das famílias, de filhos e filhas extremamente mimados, pequenos deuses enjoados ao extremo. Vai ser extremamente difícil o mundo que ele vai crescer, e desde já eu tenho dito para ele: seja o homem que vai mudar a sua geração, porque na sua geração homens vão ser artigo de luxo. É muito sério isso. Então coloca isso na sua mente. A vida em família é muito mais do que o ajuntamento de gente sob um teto. Isso apenas é tragédia genética. É muito mais do que o ajuntamento de gente debaixo de um teto. Família é um dado espiritual profundo. Ela vai além do sentimentalismo e da racionalidade crítica pura. Ela é um mistério que nos convida ao mergulho, que eu chamo de santa experiência. O mistério não é uma coisa que você define. Talvez o grande erro da nossa geração seja esse: diante de um mistério a gente já pega caneta, papel, calculadora e tenta decifrar. Só que toda vez que você decifra, controla, e quando controla ele deixa de ser um mistério. É como se Deus explicado virasse um aquário dentro do oceano. É tão perigoso isso. O mistério não existe para ser decifrado, existe para ser mergulhado, absorvido, e eu compreender a minha pequenez diante dele. Essa é a beleza do mistério. Por isso o casamento é um mistério. Por mais que você conheça o outro, nunca o controla ou o domina, porque todo controle ou domínio passa a ser opressão, e aquilo que é opressão não vem de Deus, é diabólico. Portanto, o grande passo do casamento é compreender que o meu amor liberta o outro. Por isso não há espaço para ciúme no casamento do crente, porque ciúme é opressão doentia e diabólica, é quase uma espécie de pequena possessão. Enquanto que a graça de Deus nos liberta para a confiança plena de que esse outro é meu e eu a ele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém até aqui? Vamos observar aí, ele colocou na revista, o autor, eu vou seguir o que ele colocou aí, 4 razões pelas quais Deus criou a família. É muito interessante a gente perguntar isso: por que Deus criou uma família? Interessante que Deus está lá no Éden, no começo tem uma coisa que eu acho espetacular. A Bíblia diz que Deus desce assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pluralidade, é um Deus que é uma unidade de ser, numa pluralidade de pessoas, trindade, um dos mistérios mais inexplicáveis de todos os tempos. Só que quando ele vem e ele monta esse homem, a sua imagem e semelhança, obviamente coloca nele relacionamento. Por isso que é tão complicado o homem ficar sozinho. No Éden, quando vem a poesia do Éden, tem toda uma ponta assim extraordinária de beleza, quando o texto diz: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. A única quebra do padrão aparece em relação ao homem. A Bíblia diz: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. John Milton escreveu que a solidão foi a primeira coisa que o olho de Deus notou como não sendo boa. A nota dissonante, discordante do ambiente, foi quebrada a harmonia. Um homem só não era bom. Então Deus faz o homem dormir, é interessante isso. Só que antes disso, Deus dá ao homem uma coisa espetacular: trabalho. Antes do homem ser marido, ele foi trabalhador. Deus chamou o homem e mandou dar nome para as coisas. E à medida que ele está dando nome para as coisas, vai perceber a simetria de tudo, de que cada coisa tem seu par. É por isso que quando ele dorme
e Deus tira a esposa e apresenta para ele quando ele acorda, a primeira frase de Adão é uma frase esquisita para um primeiro encontro. Ele não fala, nossa, que linda, maravilha, espetáculo, Senhor, apresenta para mim, nada disso. Ele, quando olha a mulher, ele dá um espanto, diz, esta sim, isso é um pronome enfático decisivo. Significa que esta sim, significa que outra nenhuma, é ou não é? Mas que outra se não tinha nenhuma? Por incrível que pareça, você tem Adão destruindo o darwinismo séculos antes dele nascer. Pode ter passado a macaca mais bonita, essa não, mas essa sim. Osso dos meus ossos e carne das minhas carnes. Ele está dizendo assim, agora encontrei uma simetria, um equilíbrio perfeito. Alguém que é a mim e eu dela. Estamos do mesmo movimento, cativos do mesmo espaço. Então ele se casa. Há uma harmonia de volta para o Éden. Há uma percepção do equilíbrio. O homem sozinho não é bom. De lá para cá, essa é uma grande verdade. Não dá, solidão é um negócio perigoso. Então o autor da revista colocou aí 4 razões pelas quais Deus criou a família. A primeira delas, olha aí, ó. Deus criou a família para ser o locus da felicidade humana. Locus é uma expressão que significa local, lugar da felicidade humana. Deus criou a família para ser o locus da felicidade humana, o ambiente da felicidade. A família é o lugar onde a gente aprende a existir de forma plena, porque tem muita gente que passa pela vida, mas não vive. Na família que a gente aprende a viver. Tanto que lá em Deuteronômio 30, 19, quando Israel está chegando na terra prometida, Deus avisa para Israel, olha, os céus e a terra eu convoco hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Família para Deus é um ambiente de plenitude de vida. Família para Deus é um lugar onde a vida flui, existência genuína. Estranho que hoje tem sido o contrário. As pessoas procuram viver fora de casa ou fora da família. O indivíduo só se sente vivo de fato quando ele está com os amigos, ou então vai para as baladas porque lá eu me sinto vivo. Tem alguma coisa profundamente errada aí. A base da família, a luz do Espírito Santo e da palavra de Deus acontece como vida plena dentro de casa. Significa que a maior felicidade da sua vida você deve sentir quando está dentro de casa com os seus. Você já teve alguma vez na mesa da família, no almoço, assim, você deu aquela afastada e ficou de longe observando como um observador de fora? Observando assim, graças a Deus, estou em casa, tudo em paz. Não tem uma xícara inteira aqui, mas eu estou feliz. Já aconteceu com você? De ter a sua casa sua, de sentir que aquele ambiente é seu, de que aquilo é seu, você está ali, pagando conta, com a família, um monte de problema, mas é a sua casa, é seu ambiente de liberdade. Irmãos, não tem ambiente, locus, mais libertador do que a família. Aqui, em público, você tem toda uma série de regras, roupinha ajeitada, jeito de falar, muda até a postura. Quando você chega em casa, pensa, como é que você chega em casa? Você vai arrancando sapato, não é? Livre, come de colher, faz o que quer, de boa. Você está em casa, você é livre para ser quem é. Não tem nada mais extraordinário do que isso. Em casa nós somos livres para assumir a feiura de ser. É livre para ser quem é. Em casa você não precisa das máscaras, em casa você não precisa dos teatros comportamentais. Em casa você é livre para ser quem é. E se isso aí não for motivo para você se alegrar, então você está sendo alimentado pela ilusão da falsa felicidade, aquilo que a mídia vende como uma máscara que prega no seu rosto, mas que de fato você nunca teve felicidade. Fala a verdade, você tem coisa melhor do que você chegar um dia cansado, suado, e você entra no seu chuveiro. Eu viajo, vocês sabem disso, eu viajo muito por esse Brasil e fora do Brasil pregando. Por melhor que seja o hotel, não tem coisa melhor do que a minha cama, o meu cantinho lá. Aquilo é fantástico, aquilo é uma antecipação do céu. Não é verdade? A sua comida, comida da sua família, de estar junto em casa, do ambiente da casa. A família foi criada para ser o locus da felicidade humana. Não desprezem essa verdade. Olha que interessante, ó. A família é o supremo lugar das nossas experiências. É nela que a gente desenvolve o pleno potencial, tanto bom quanto perigoso. É em casa que a gente desenvolve isso. A família é o lugar onde habitam as nossas esperanças e a nossa paz. É o lugar da construção das experiências. É por isso que uma família em crise machuca tanto, porque ela vira uma contradição.
É por isso que uma casa sem paz é uma casa assustadora. Não é à toa que nos filmes de terror as piores casas são as casas vazias, escuras, sombrias. Não tem nada mais perigoso do que uma casa que não seja um lugar de felicidade. Ela por si só assusta. As melhores casas são casas da liberdade, casas da alegria, casas da infância, das melhores lembranças, de brincar em casa, de correr. Não tem nada mais extraordinário do que isso. A pergunta talvez que Deus faça para nós aqui essa manhã: que tipo de casa é a sua hoje? Casa das melhores lembranças ou casa de filme de terror? Né? Amém. Olha que interessante, no 1.1 ele colocou uma coisa muito interessante aí, ó. Toda família cristã deve ser um lugar de paz, vida e esperança. Essa tríade aí, ó, tem que estar muito ligada com cristão. Vida, paz e esperança. São três coisas que não significam que está tudo tranquilo, muito pelo contrário. Vida por si só já é um risco. Paz não significa que nada está acontecendo, é a tranquilidade em meio ao caos. E esperança por si só já é acreditar naquilo que você não está vendo. Então implica os conflitos mais sérios. Eu lembro que eu estava dando aula aqui na faculdade esses dias, o rapaz chegou para mim e falou: professor, eu estou querendo estudar filosofia, mas eu tenho medo, acho meio perigoso. Eu falei: perigoso é viver, irmão. Se uma vez estourar no meu cérebro aqui, acabou. Tudo é perigoso na vida. Aliás, mais perigoso aqui agora sou eu. Com a Bíblia aberta, o microfone na mão, meu pastor me deu liberdade, eu posso manipular as ideias e transformar você naquilo que você nunca foi, por verdades distorcidas que eu pregar aqui. Eu sou perigoso agora. Por isso carecemos tanto da graça de Deus. É ela que faz a nossa mente ser limpa e a gente entender do jeito que Ele quer que a gente entenda. E o que Ele quer que a gente entenda aqui hoje é que a nossa casa, a sua casa, é o lugar da felicidade da sua vida. Amém. Valorize a sua casa. Olha, o mundo, esse mundo que a gente vive, de um modo assim diabólico, ele tenta destruir a todo momento a ideia da família, porque ele sabe que nada é mais poderoso do que uma família em paz. Existe uma indústria hoje para vender felicidade. Aliás, se o mundo olha para a sua casa e vê que a sua casa está tudo em paz, vai vender o que para quem já tem tudo? Então o mundo sabe que destruindo a paz ele tem o que vender. Essa é a lógica de hoje. Existe uma indústria da felicidade comprada. Essa indústria do sucesso é patrocinada por Mamon, o Deus das riquezas, que é o Deus desse século. E ele tenta vender a ideia de que a felicidade pode ser obtida e deve ser obtida fora da família. O que o diabo está tentando vender é o anti-Éden. Esse é o pacote anti-Éden. É você entender que você pode ser feliz sem a sua família, você precisa ser feliz sem a sua esposa, você tem que ter outras aventuras, outras experiências, outros pontos de vista. É o jeito do mundo de vender o shopping ao invés do jardim, de vender a vitrine ao invés da tranquilidade, de passar a vida inteira te colocando a 220 por hora, fazendo você acelerar a tal ponto de perder o controle e se esborrachar na parede da vida. E Deus nos chama para desacelerar e entender que o nosso casamento foi feito para ser um jardim de paz, de tranquilidade, de vida, de graça, onde Deus se manifesta não pelas coisas que traz, mas pela presença estabelecida lá dentro. Deus criou a família, o lar, para que ele fosse um protesto à solidão, o lugar da nossa realização, o desafio ao medo de viver. O mundo detesta essa verdade. O mundo faz de tudo para produzir uma vida toda enquadrada dentro daquilo que se pode tomar lá da cá, comprar, negociar. Aí vem Deus e te faz pela graça, te dá de graça, enche a sua vida de paz, te abençoa, te dá filhos, projeta a sua história, e tudo isso sem que você precise desembolsar. É Deus dizendo para você que o que manda aqui não é a sua capacidade de controlar e de botar preço, mas a capacidade dele de enxergar em você valor. Tem 3 perguntas decisivas que eu quero fazer essa semana, hoje, para ficar na semana para você aqui. Primeira pergunta: como que nós vamos ser pastores, líderes, servos, abençoados, vivendo casamentos arruinados? Segunda pergunta, leva isso para a sua semana: como que a gente vai educar filhos saudáveis, sendo péssimos pais? Terceira pergunta: como é que a gente pode viver em paz, estando em guerra com o nosso cônjuge? Porque tem gente que ama o próximo, mas não ama o que está mais próximo, que é a esposa ou o marido.
Sinceramente, se tem um negócio que é irritante, é passar a semana inteira de cara virada um para o outro, ou brigando por coisas tão pequenas, tão medíocres. Faz sentido? Ter que trabalhar, lutar para pagar as contas e chegar em casa que era para ser o lugar da realização plena da felicidade e só encontrar guerra, crise, problema. Porque problema a gente já tem. Se a gente começar a inventar mais, como é que a gente vai viver? Não é verdade? Quanta gente hoje inventa problema? Põe na cabeça coisa que nunca existiu. É como o famoso caso do casal que quase se divorciando foi conversar com um especialista por causa da televisão. Na televisão está um problema sério, eu tenho que ligar, ela não tem que ligar. Está lá desligada, ninguém mais liga, tá porque ninguém mais consegue ligar, a gente aperta aquele controle, o negócio não funciona. Até descobrirem que ninguém tinha ligado na tomada. Tão simples, tão óbvio, tão pequeno. Só que essas pequenas coisas desmontam. Tem uma máxima do corpo de bombeiros que eu assumi para a minha vida: nenhum incêndio começa grande. É sempre pequeno, curto-circuito, uma faísca, algo que tem o poder de incendiar tudo. E aí quando você vai para a Bíblia, Tiago diz que a língua tem o poder de incendiar uma floresta. Talvez o curto-circuito que você provoca na sua casa e destrói sua família vem da sua língua. Então quando a gente começa a botar equilíbrio, domínio próprio, a gente começa a entender que o Evangelho explica o casamento, e o casamento nos explica o Evangelho. Deu para entender? É o lugar da realização plena. Toda família cristã precisa ser missionariamente feliz e transmitir a paz. Sabe o que significa isso? Que como família de Deus, família cristã, você não precisa nem sair na rua evangelizando, entre aspas, até precisa, claro, mas não precisa nesse sentido, porque se a sua casa for um ambiente de paz e de tranquilidade, a rua inteira sente. Tem um provérbio chinês que diz que se cada família lavar a frente da sua casa, a rua inteira ficará limpa. Se a graça de Deus estiver na sua casa, a rua vai perceber. Vamos procurar saber por que na sua casa a família é feliz, por que houve esses sorrisos na sua casa, por que seus filhos são uma bênção, por que o casamento de vocês resiste no século da impermanência. Sejam o protesto de Deus a esse século. Amém? 1.2, dá uma olhada aí, ó. O que faz uma família feliz? É uma pergunta muito séria. O que faz uma família feliz? E sinceramente, à luz do que Paulo nos escreveu aqui, a resposta para essa pergunta tem 4 letras: Deus. O que faz uma família feliz? Deus. Não existe felicidade sem Deus. Sem Deus o que existe é um mínimo de tempo de pequena satisfação. E essa satisfação ainda vai cobrar outra satisfação, acaba gerando uma droga. O que existe sem Deus? Nada. Então quando alguém te perguntar o que faz uma família feliz? Deus. Quer ver uma coisa? Se a nossa família for construída com amor, respeito e sinceridade para com Deus, ela vai ser feliz, independente de qualquer circunstância. Essa é outra verdade que o mundo detesta. Ela vai ser feliz mesmo que ela esteja em crise, mesmo que passe por um monte de problemas, porque ela não vai ficar blindada. Ela vai passar por crises, vai enfrentar problemas, mas ela sabe que a base, a raiz de tudo está nas mãos de Deus, então ela descansa em paz. Essa é a certeza. O que faz uma esposa feliz? Não são os bens que ela ganha, é a certeza feliz de que é amada pelo marido. Eu queria saber, existe alguma esposa que fica infeliz, depressiva, angustiada, sabendo profundamente que é amada de verdade pelo seu marido? Ela sabe quem ele é. Isso é base, e isso é bíblico. Quer ver uma coisa? O que faz um esposo feliz não é o saldo bancário exorbitante, é a certeza de que ele é amado pela esposa e pelos filhos. Ele é o homem do lar. Quando Paulo fala o cabeça, o homem, ele não está falando de proeminência, está falando de segurança, de gente segura, que sabe quem é, que não precisa das afirmações de fora, que eu não preciso passar a vida inteira aqui criando movimentos de autoajuda para você se sentir o cara na frente do espelho, mas não conseguir encarar a si mesmo depois. Pior do que o espelho é o espelho quebrado, que mostra 1000 faces daquilo que eu nunca fui. Olha que coisa interessante. Quando existe verdade na construção da família, existe Deus, e onde Deus está, ali é o céu. Sabe o que é o inferno? É o não Deus. Se Deus não estiver lá, ali é o inferno. Se Deus estiver onde você está, ali é o céu. O céu é céu porque Deus está lá, não porque é um lugar bonito. Só é céu se Deus estiver. Então, se Deus estiver na sua casa, Êxodo 3, tira a sandália, respeita, porque o lugar é santo, a terra é santa, o ambiente é santo, é ambiente de vida.
Em uma família feliz pode até faltar alguns bens, mas nunca vai faltar o bem maior, que é o amor, que é resultado direto da presença de Deus. Se Deus estiver na sua casa, a sua casa é o locus da felicidade humana. Deu para entender até aqui? Segundo ponto, olha aí, ó. Segunda razão pela qual Deus criou a família. Deus criou a família para ser o ninho da afetividade. Essa é uma experiência extremamente prazerosa, o ninho da afetividade. Não existe ser humano saudável sem uma vida afetiva equilibrada e produtiva. Isso não se restringe só à questão da sexualidade, até porque pode haver sexo sem afeto, como é o sexo do mundo de hoje, uma pegação animalesca, mas sem vida, sem um projeto para ser. É uma mentira dos corpos. Quando a prostituta oferece o corpo, ela mente sobre um relacionamento, oferece um pedaço de carne, mas não um projeto de uma vida. Então há uma diferença grande entre projetar uma vida e apenas juntar órgãos genitais. Deu para entender? É bem diferente isso. Olha que interessante, um lugar para a cura das nossas emoções, da afetividade é a família, porque a nossa alma precisa de abraço, precisa de carinho, de afeto, de elogios. Sem afetividade, a alma se desertifica, ela seca, empobrece, adoece. É na família que as emoções são curadas, o abraço do pai, o colo da mãe, o beijo, as palavras sinceras, a brincadeira em família, a gargalhada livre de censuras, a experiência do perdão. Isso são ambientes formatados dentro de casa. É por isso que é tão assustador uma família onde ninguém se fala direito, onde tudo é feito a ferro e fogo, aquela coisa esquisita. Quantas vezes você já ouviu alguém falar: eu cresci sem ver meu pai nem encostar na minha mãe? Não é verdade? De famílias tão distantes, tão duras, tão estranhas, vazias, ocas. Isso gera seres humanos com alma fragmentada, destruída. Se na sua casa faltam abraços, beijos e afeto, pelo amor de Deus, resolva isso hoje. Quebre essa barreira em nome de Jesus. É preciso quebrar isso. Uma frase antiga diz o seguinte, ó: já que a gente vai ter ruga de qualquer jeito, então que seja de tanto rir. É ou não é? Não é melhor? Você tem a liberdade, afetividade, tranquilidade dentro da sua casa, família feliz, abençoada, que mora junto, que está junto, que gosta da presença um do outro. Sabe aquela esposa que o marido fala: amanhã eu estou de folga? Ela fala: sangue de Jesus tem poder. Acostumei tanto com esse cara fora, que esse cara o dia inteiro aqui. Que na sua casa seja diferente, que quando o marido falar assim: amanhã eu estou de folga, vocês projetem o melhor dia, as 24 horas mais esplêndidas da sua vida, para você entender que ali é o ambiente da afetividade, do crescimento da vida um do outro. Tem casais que eu não sei nem como é que casaram, porque eles não se suportam. Já viu que eles ficam o tempo todo dando atacadinha em um no outro? Isso é absurdamente feio, é ridículo. Até porque existe uma ilusão de que a grama do vizinho é sempre mais verde, e não é não. Às vezes tem a ver com a lente pela qual você enxerga. Então é muito importante entender isso. Olha o que ele colocou aí no 2.1, ó. Não existe ser humano sem demandas afetivas. Toda criança tem demandas afetivas, já vem de pequeno. Isso vai muito além de dar brinquedo, dinheiro, viagem. O que adianta você levar sua filha para a Disney, mas nunca colocar ela para dormir? O que adianta dar um carro para o menino, mas se quer conhecer quem são os amigos dele? O que adianta encher o filho de brinquedo, de presente, de coisas, se ele não tem a atenção do pai? Perguntaram para Steven Spielberg, um dos maiores gênios do cinema: tem alguma coisa que o senhor gostaria de ter dado ao seu filho e não pôde? Ele disse: sim, uma infância pobre. A melhor coisa que tem é uma infância pobre. A infância da criatividade, da brincadeira na rua, de poder entrar em casa todo suado. Só quem já entrou em casa todo suado e pisou no chão que a mãe acabou de limpar sabe o que é isso. Tem um cartão de Natal nos Estados Unidos que é espetacular. O menino todo sujo, escorrendo do nariz, e atrás escrito assim: mamãe, que Deus me perdoe se eu entrar aqui de novo desse jeito. Cartão de Dia das Mães, cartão de Natal. A ideia é mostrar uma vida comum, normal, que se vive todo dia, sem as idealizações do pai ou da mãe, porque nenhum pai é Superman, nenhuma mãe é Mulher Maravilha no sentido do filme, mas todo pai e toda mãe é o herói de seu filho, e precisa ser assim em casa. O que mais me motiva é que o meu filho um dia possa dizer: eu sirvo ao Deus do meu pai. Pai, a figura do pai.
Escuta isso aqui, ó. Quando a afetividade na infância não é desenvolvida de forma saudável na família, na vida adulta surgem os piores transtornos, medos e até neuroses, inclusive na sexualidade. Por isso que é tão importante observar esses pequenos momentos. É muito importante destacar que mesmo que a gente não tenha recebido afeto dos nossos pais, não precisamos repetir os mesmos erros. É possível mudar. Eu não conheço meu pai até hoje, mas isso não faz de mim o pior pai do mundo, porque eu tento ser para o meu filho aquilo que eu nunca tive. Então é extremamente importante. Tem gente que fala, não, mas eu nunca recebi isso lá em casa, também não faço aqui. É reprodução de erro. E errar a primeira vez tudo bem, mas na segunda deixa para lá, né? Nós somos chamados a mudar o processo, principalmente sendo igreja, porque sendo igreja a gente sempre trabalha com o princípio do novo, porque Deus tem resolvido, feito novo em nós. Lembre que o casamento explica o evangelho explica o casamento. Lembra sempre disso. Uma pessoa carente é uma pessoa com demandas emergentes, porque não foram satisfeitas antes, e o que a torna uma pessoa de alto risco. Na linguagem de um psicólogo argentino chamado Bernardo Stamateles, é gente tóxica. E gente tóxica é um problema sério, que nunca resolve aquilo que está lá atrás. Aí fica esperando, guardando, ferindo gente a vida toda. Tem muita gente que passa a vida inteira ferindo os outros, porque nunca teve lá atrás um começo. Então, em nome de Jesus, aprenda aqui hoje, essa manhã, através dessa palavra, a transformar a sua casa num ninho da afetividade. Que na sua casa tenha beijos, abraços, liberdade, tranquilidade. Que seus filhos sejam nutridos com o melhor da alma. Olha que interessante, olha no 2.2 aí, ó. Somos chamados por Deus para gerar na nossa família um lugar de saúde afetiva. Essa expressão saúde afetiva é muito forte. Existe uma quantidade alarmante de mulheres crentes mal amadas. Existe uma quantidade também gigante de homens que são capazes de limpar com extremo cuidado a capa da Bíblia, mas não sabem tocar a face da esposa e dizer eu te amo. Existe uma quantidade ainda maior de filhos crentes que nem sabem mais o que é receber um abraço dos pais. Por favor, quebre o ciclo da indiferença na sua casa hoje. A indiferença é uma espécie de coveira das relações mortas. Indiferente é terrível, ele não está nem aí para o que o outro se vai ouvir, se não vai ouvir, atropela sentimentos, arrebenta a gente. O indiferente é aquele que a esposa pinta o cabelo de verde e ele não nota, não está nem aí. Passa por cima, arrebenta tudo. Quer ver uma coisa? Diga cada vez mais a frase mágica no seu casamento: eu te amo. Não responde não para não ficar ruim, mas vocês que são casados, lembra qual foi a última vez que disseram essa frase? Eu te amo, sem ser nenhum dia especial. Olhar nos olhos e dizer eu te amo, é libertador essa frase. Outra coisa, abrace mais, beije muito os seus, esteja perto deles, supra as carências afetivas dos seus. Sabe por quê? Se você não fizer isso, você corre o risco de só ter isso no seu velório, quando você não vai poder agradecer. No seu velório vai estar todo mundo lá, arrumadinho, bonitinho, falando que você era o cara, que pai tremendo que ele era tão bom, estava perto da gente, ele estendia a mão para a gente, aí vão passar a mão na sua cabeça fria assim, ó, e falar, ele era tão gente boa, elegante, meu pai sempre foi o cara. Eles vão falar assim com uma cara tão limpa, tudo aquilo que deveriam ter dito, quando você podia dizer obrigado. Eu fiquei sabendo de um velhinho que estava internado no hospital, e os filhos foram visitá-los, e todo mundo ali tentando discutir questão de herança com o velhinho ainda ali, ó. Até que o médico entrou e falou, olha, vocês receberam o diagnóstico que ele já estava surdo, mas foi errado, ele está ouvindo perfeitamente. E ele quietinho ali, durinho, só ouvindo o que estava todo mundo dizendo. Por que você vai esperar sua esposa morrer para dizer para ela o quanto ela é importante para você? Por que esperar que seus filhos se casem e vão morar num outro país para você mostrar o quão é importante para você? Charles Spurgeon conta uma história que eu acho tremenda. Ele conta que um dia um homem estava passando por um lugar, quando viu que um despenhadeiro, um deslizamento de terra havia soterrado alguém, e as pessoas estavam ali tentando tirar aquela pessoa, e o homem, como um dos curiosos, observando para ver. De repente alguém lá de baixo deu uma olhada para cima e disse para ele assim, ó, ajuda aqui. Ele falou, não, estou de longe. Vem cá porque é seu irmão que está aqui embaixo. A força dessa notícia mudou completamente. Ele arrancou a camisa e com as mãos nuas começou a tirar a terra, porque agora fazia sentido. Você só evangeliza quem você ama. Você só se esforça para salvar quem se importa para você. Então, se essas pessoas que Deus colocou como família sua se importam para você, dê o melhor do seu amor, o melhor do seu afeto, o melhor da sua vida.
Isso é tão bom que às vezes a gente, só de falar, a gente já vai percebendo uma quebra de gelo, alguns já se abraçam, já se olham. Isso é bom, graças a Deus. Começa por aqui mesmo. Agora tem uns que só a graça, mas deixa para lá. Deus criou a família para ser um ninho da afetividade. Então não permita que seus filhos saiam de casa para buscar aquilo que eles podem encontrar em você. Amém? Ela é o lótus da felicidade humana. É um ninho da afetividade. Terceiro, dá uma olhada aí, ó. Deus criou a família. Terceira razão, motivo pela qual Deus criou a família, é que Deus criou a família para ser o primeiro templo da espiritualidade. O primeiro templo, a primeira igreja é a família. Se a sua vida espiritual se restringe ao templo, desculpa, mas ela não existe. Não passa de uma miragem, pura ilusão, uma mentira religiosa. Se você acha que toda a sua vida espiritual, vida de crente, se resume ao estar aqui, domingo, por isso que você vem domingo de manhã, mas não vem à noite, não é fé. É compromisso religioso, agenda de igreja, cumprir um horário, bater cartão. Isso acontece em casa, começa em casa. Nossa casa é o nosso primeiro templo e Deus criou a família para isso. É por isso que não havia templo no Éden. No Éden já havia um casamento e uma família e Deus estava lá. Então já é vida espiritual profunda. Vida espiritual profunda acontece em casa, começa em casa. Inclusive no 3.1 ele colocou uma coisa muito importante, ó. O primeiro altar do cristão deve ser estabelecido dentro de casa. Irmãos, existem diferenças grandes, mas existe uma diferença que é central entre o altar da igreja, que é o templo, como uma solução social, numa experiência comunitária entre os diferentes, e o altar familiar, que é a harmonia do lar e a experiência comunitária entre os iguais. Há uma diferença grande aí. Isso aqui, como templo, essas 4 paredes não são igreja, é uma construção que a gente fez para nos ajudar no meio da vida a que os diferentes se unam em torno de um objetivo comum, adorar a Deus. Agora o altar da nossa casa, os iguais estão unidos dentro de um ambiente com o mesmo objetivo daqui. Agora imagine o que acontece quando 50 famílias unidas dentro de casa com o mesmo objetivo se encontram aqui debaixo do mesmo objetivo e na mesma graça. É bem diferente. Aí eu não preciso estar aqui fazendo movimento para você pegar no tranco. Você já vem todo cheio da graça de Deus de casa e encontra com outra família também cheia da graça de Deus em casa, e as famílias unidas revelam a graça de Deus. Esse é o maior dos milagres. É em casa, não é na igreja, que a gente aprende sobre Deus, sobre o louvor, sobre a espiritualidade como ela é. Matthew Henry escreveu que onde a gente tiver uma tenda, Deus precisa ter um altar. Até porque, em última instância, a casa que você tem não é sua, foi Deus que te deu, não é verdade? Se foi Deus que te deu, já é um princípio de gratidão, ele tem que ter o melhor lugar da casa. É que a gente acha que realmente é a gente que comprou porque a gente é bom, não é isso, é porque Deus deu. Parte do princípio da gratidão para você ver se você tem alguma coisa. Aliás, você só respira porque Deus te deu, está de pé porque Deus te deu, dormiu, levantou porque Deus te sustentou, você está devendo tudo. Já é um bom motivo para a gente estar aqui hoje para agradecer a Deus ao invés de pedir. É que a gente é cara de pau e Deus sabe disso, mas a sua graça ainda nos sustenta por causa do que Ele é, não por causa do que nós somos. Invista tempo espiritual, tempo de qualidade na espiritualidade da sua família. Isso significa ler a Bíblia com a sua família, orar com a sua família, cantar louvores a Deus com a sua família, porque uma família que busca a Deus na comunhão de casa é tão forte, e o inimigo sabe disso, que o inimigo vai tentar destruir essa prática. Fazer de tudo para afastar a gente, lotar a agenda, de modo que a gente nunca esteja em casa. Ou pior, que quando a gente estiver lá, não esteja de coração em casa. Já viu gente que fala, quer fugir de mim, vai na minha casa. Não entendeu o conceito de casa. Aliás, você pode fugir de uma família, você pode fugir até dessa ideia, mas não consegue fugir da expressão comunitária, de estar junto. Isso nasce com a gente. 3.2, olha que interessante, ó. O homem é o primeiro referencial espiritual do filho. Enquanto os homens dessa geração não assumirem o seu sacerdócio do lar, as coisas não vão mudar. Irmão, quando o filho tem um pai sacerdote, a vida espiritual dele tem uma referência. Quando a esposa tem um marido sacerdote, ela sente-se mais segura para o enfrentamento das crises da vida. Não é à toa que Deus chama o homem, dá para ele um trabalho, depois lhe dá uma esposa e manda que ele cuide do jardim, cuide dela. Nós vivemos uma séria crise na família porque há uma destruição da figura do homem. Eu acho que nunca houve assim na história uma figura de homem tão fragilizada quanto a figura do homem hoje. É monstruoso o que a gente vê na figura do homem de hoje. Então as roupas que os caras usam que é impressionante, é a vácuo.
o jeito como os homens conversam, tem se perdido o homem, o másculo, o ser. Cada dia que passa, a mentalidade do mundo é de destruir a figura do homem, do pai, do sacerdote da casa, porque ele sabe que essa figura é profundamente bíblica e ela revela o governo de Deus dentro das casas. Você que é homem, pai, aqui hoje, assuma o compromisso de manter a sua casa como você, sacerdote do lar, o sacerdote da sua família. Deus chama os homens dessa geração para eles assumirem o compromisso de erguerem e cuidarem do altar de Deus nas suas casas. Você que é homem, como é que está o altar de Deus na sua casa? Porque é uma obrigação sua manter esse altar de pé. Não permitir que o mundo, com as suas influências, quebrem o altar da sua casa. Pelo amor de Deus, não quebre o altar de Deus na sua família. Mantenha as rédeas desse altar na sua mão. Trabalhe com isso. O tempo todo eu chego para o meu filho, 11 anos, eu trato ele, você é um homem. Precisa ser um homem dessa geração. Eu falo para ele, não prometa nada para ninguém, mas se prometer, cumpra. Leva até o final. Se você marcou de chegar às 9 horas, chega às 9. Seja homem. Honre o ser homem. Eu estou criando um homem que lá na geração vai ter a cara limpa de poder dizer, eu tenho um nome a zelar, eu sou um homem criado por um outro homem. Tem faltado isso hoje. Não tem nada pior do que você marcar uma coisa com um homem e saber que ele não vai cumprir. Você, marido, promete para sua esposa e não cumpre, desmonta dentro dela a percepção da confiança. Tem muito homem que fala, mas não faz, que é machão para bater no peito, mas não para honrar o que disse. O que faz um homem não é a capacidade do que ele carrega entre as pernas, é a capacidade que ele tem de se manter de pé quando tudo ao seu redor caiu, porque ele tem caráter, e é caráter que o mantém de pé. Uma frase antiga diz que se o seu caráter é a coluna que sustenta um prédio. Portanto, se o seu caráter for da espessura de um palito de fósforo, no máximo consegue suportar a caixinha, não vai suportar o peso de uma laje. Como é que anda a formação do caráter do homem na sua casa? Porque tem muita gente que pega esse texto de Efésios aqui e arrebenta com a mulher. Só que o texto de Efésios, a força toda está no homem. Porque Paulo deixa bem claro, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não existe nível maior de entrega do que esse. Para amar uma mulher, como Paulo colocou aqui, tem que ser macho, tem que ser homem. Esse é o esforço da minha vida, amar aquela mulher que Deus me deu à luz desse texto. Eu tenho procurado ser o homem para minha esposa que Jesus foi para as mulheres que ele tinha na vida dele. É interessante isso. Nunca houve um homem que soubesse tratar tão bem uma mulher como Jesus tratava. Você nunca vai ver Jesus fazendo piadinhas de duplo sentido com a mulher. Jesus honra as mulheres. Apresentam a ele uma mulher com a pecha de adulta, ele chama ela de mulher, o mesmo tratamento que ele deu para a mãe dele, o tempo todo cobrindo as mulheres de amor perto dele. Não espanta que no dia que ele ressuscitou, que não tinha nenhum homem lá, as mulheres estavam, porque elas reconhecem homens de verdade. Seja um homem de verdade. Amém? Amém. Oh, amém, saiu forte agora, graças a Deus. Estava até com medo já. Quarto, Deus criou a família para ser uma escola de crescimento. Isso aqui é muito importante, uma escola de crescimento. O casamento vai muito além da união entre duas pessoas. Ele é a matriz formadora dos valores. Tanto que os votos nupciais apontam para isso, a construção do amanhã. Tem surgido uma prática hoje que é modinha de hoje, dos novos casais, quando vão se casar, eles escrevem os próprios votos. Isso é um problema grave, porque geralmente se escrevem os próprios votos sempre com o sentido do emocionalismo, do sentimento, de fazer rir, do que fez se apaixonar pelo outro, tudo aquilo que o casamento ainda não experimentou. Votos nupciais é a promessa porque o casamento vai enfrentar saúde, doença, alegria e tristeza, riqueza e pobreza, até a morte. Aí sim são votos. São votos que me impedem de correr, votos de construção de futuro, votos que eu sei que quando for bom eu vou estar lá, porque eu prometi, mas quando for ruim eu vou estar lá, porque eu prometi. É mais fácil criar votos que me tirem disso, do que assumir votos que os meus antepassados fizeram, e por causa deles a história e a sociedade estão de pé. Deu para entender?
É muito sério isso, é uma escola de crescimento. Os valores cristãos hoje têm sido relativizados em nome dos clamores desse tempo. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar e dizer não às imposições culturais que são mensagens antibíblicas. Pode ser bonitinho o que o mundo diz, mas se não é bíblico, não passa no meu crivo. É simples assim. O mundo pode ter as milhões mais malucas ideias de família. Para mim, o crivo bíblico é que um homem e uma mulher geram filhos e produzem a família. Essa é a nossa razão, essa é a matriz dos nossos valores. Então isso é muito importante, é nosso dever manter o compromisso com as Escrituras, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. No 4.1 ele colocou uma coisa que é decisiva, olha aí, grande parte do que somos tem explicação em nossa história familiar. O problema maior é que muita gente nem conhece o próprio histórico familiar. Irmãos, nós somos produzidos, formados e moldados no seio da família. Não nos casamos apenas para satisfazer necessidades sexuais, mas para gerar um meio formador de família, uma escola de crescimento. É por isso que Paulo insiste tanto no chamado jugo desigual, que ele cita lá em 2 Coríntios 6,14. Marido ímpio, mulher ímpia não conseguem ter a mente voltada para as Escrituras, então eles geram desigualdade de coração. Não é à toa que Paulo vai usar a figura entre luz e trevas, que não pode haver um casamento aí. Não é só por um joguinho religioso, é porque é incompatibilidade de coração. Não tem como. Olha que coisa interessante, precisamos nos lembrar que é na família que nós somos moldados. Portanto, precisamos projetar os melhores modelos nos nossos filhos, caráter, valor, moral, porque o mundo, ainda que inconsciente, aguarda ansiosamente pela nossa produção. O mundo sabe que é daqui da igreja que vão sair os melhores homens e as melhores mulheres. Você vai em qualquer show grande hoje, você sabe que os melhores músicos saem das igrejas. Porque aqui ainda se tem respeito, aqui ainda se tem moral, aqui ainda se tem caráter. O mundo sabe disso. O mundo pode fazer o que ele quiser lá fora, mas sabe que na hora que precisa, corre para cá, porque sabe que aqui tem graça. Projetem os melhores filhos para um mundo de amanhã. Se Jesus não vier antes, esse mundo ainda estará sendo regido por nós. Amém, irmãos? É preciso lembrar disso. Teve um pai nos Estados Unidos, que ele tinha uma grande fazenda, e uma empresa de bebidas alcoólicas tentou comprar as terras dele. Ofereceram dinheiro, ele não quis, aumentaram a oferta, ele não quis, triplicaram a oferta, ele não quis, até que um dos chefes lá da empresa foi até a casa dele e disse para ele: eu queria pelo menos uma razão, eu vou embora, aí eu desisto, mas eu quero uma razão, porque eu já joguei dinheiro, um caminhão de dinheiro, o senhor não quer. Então aquele senhor olhou para ele e disse: se eu quero uma razão, eu vou lhe dar 7 razões para me opor à bebida alcoólica aqui na minha região. Eu tenho 4 filhas e 3 filhos. São 7 razões suficientes para não querer bebida alcoólica aqui por perto. Deus precisa de homens e mulheres que defendam a sua casa, porque sabe que lá é o lugar onde tudo começa. Amém? Amém. Fica de pé, por favor. Nunca se esqueça que a igreja nada mais é do que o resultado do ajuntamento das famílias. Então, quanto mais saudável for a sua família, mais saudável será a sua igreja. Famílias problemáticas, igreja problemática. A pergunta é: qual é a igreja que nós estamos formando? E a resposta é simples: olhe para dentro da sua casa. A partir de hoje, quando você for falar mal da sua igreja, primeiro olha para a sua casa, porque a sua igreja é resultado da sua família junto com outras famílias. Falar mal da sua igreja é indiretamente dizer que a sua família é que produziu aquilo. Seria estranho, um tiro no pé, não é? Então, antes de falar mal da sua família, que é a igreja, reconstrua essa igreja na sua casa. Amém? Você pode abraçar sua esposa aí, seu esposo, sua família, seu filho. Meu amor, vem cá, sobe aqui. Eu chamei minha esposa por 2 motivos: um para orar junto, como vocês, e outro para embelezar o altar. Quero orar com você, com a sua família. Irmãos, é extremamente importante a gente entender a grandiosidade que é estar em família, um casamento feliz, um casamento abençoado. Porque hoje, a grande certeza que o mundo planta na cabeça das pessoas, e isso vem desde a escola, da doutrinação ideológica nas escolas, é que você pode perfeitamente ter uma série de casamentos, um monte de coisa, não tem problema,
Porque qual que é a lógica de hoje? Pense em você, sempre em si, sempre eu, nunca nós. E o casamento desmonta essa lógica. O casamento me ensina a pensar em termos de nós, não de eu. Em termos de nosso, não de meu. Aí quando a gente aprende a pensar em termos de nós e não de eu, fica muito mais fácil o relacionamento com a igreja, onde aqui não tem o eu, tem o nós. Deus não tem filho predileto, mas Ele tem amigos íntimos. Será que hoje Jesus poderia almoçar na sua casa, sentar na mesa da sua família e escutar vocês sendo vocês? É possível isso? Eu acredito que a coisa que Jesus mais ama não é quando a gente vem aqui todo bonitinho e prega no culto à noite. É quando a gente chega em casa e senta em casa do nosso jeito e Ele pode se sentir em casa lá. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa aula, obrigado pela minha igreja, pela minha família, pela minha esposa Mari aqui, pelo meu filho Eduardo. Obrigado, Senhor, porque nós precisamos uns dos outros. E esses relacionamentos, essa capacidade tão linda dessa troca de relações, essa interconexão, retroalimentação, isso tudo foi gerado na Tua mente, Pai. E o Senhor nos deu a alegria de estarmos juntos. E aqui hoje, Senhor, eu posso Te glorificar pela minha família e pelas outras famílias que aqui estão. E saber que mesmo num século, numa geração onde se armam contra a família, onde parece que tudo está contra a família, eu posso me juntar com outros irmãos que amam a família. E quando nós fazemos isso, estamos em profunda conexão com o Teu coração. E podemos dizer que estamos vivendo a Tua vontade, porque a Tua vontade é pela família. Que essas aulas desse trimestre que se inicia hoje produzam uma revolução profunda no nosso modo de ser família, para que a gente faça, Senhor, diferença na história de um século armado contra o casamento. Muito obrigado, Pai. Que a partir de hoje, ainda mais fortalecidos, nossa família possa ser de verdade o lugar onde tudo começa. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.